Quando eu estava na faculdade, eu costumava fazer 6 disciplinas a cada semestre, porque estava fazendo um curso duplo e queria concluir tudo em 4 anos. Isso significava que em muitos semestres eu estava até o pescoço em trabalhos e estudos o tempo todo. Minha universidade tinha uma biblioteca que ficava aberta até meia-noite. Também estava estagiando naquele semestre, então realmente tinha quase nenhum tempo para fazer meu trabalho. Eu ainda morava no campus nesse ponto, e meus colegas de quarto podiam ser muito barulhentos e distraídos às vezes. Era uma noite de quarta-feira, então eu tinha 3 aulas naquele dia em meu estágio. Além disso, tinha 2 provas no dia seguinte. Então, logo após terminar meu estágio, fui direto para a biblioteca. Nossa biblioteca no campus era muito grande. Quando cheguei às 9 da noite, ainda havia um número razoável de pessoas por toda parte, mas das 9 às 10 ficava bem mais tranquilo. E eu planejava ficar lá até às meia-noite estudando para as 2 provas do dia seguinte. Por volta das 11, a maioria das pessoas havia ido embora, mas ainda havia algumas por perto. Eu estava sentado em uma das mesas, cercado por 2 estantes de livros, então estava um pouco mais privado e isolado, com menos distrações. Às 11, um cara que parecia ter uns 30 anos entrou na sessão, passou por uma das várias mesas vazias e veio até a minha, onde se sentou diagonalmente em frente a mim. Olhei para cima e ele olhou para mim e sorriu enquanto colocava seus livros na mesa. Olhei para baixo novamente e tentei me concentrar nos meus estudos, sem me perguntar muito por que ele decidiu se sentar à minha mesa. Estava passando pelos slides para estudar no meu laptop quando o cara na minha mesa disse "com licença" e me perguntou se, por acaso, eu estava fazendo um curso específico de economia. Educadamente disse que não, esperando que fosse o fim. Mas então ele começou a explicar por que perguntou, mencionando que seu professor dava provas surpresa todos os dias. Eu disse, "Nossa, isso realmente é péssimo", e tentei voltar a estudar. Mentalmente, minha mente não estava mais totalmente focada no material. Agora estava distraída pela presença desse homem, que eu sentia que continuaria tentando falar comigo. Olhei para cima da tela do meu laptop e vi o homem me olhando, sorrindo com os lábios. Olhei de volta para o laptop pensando em levantar e ir para outro lugar ou simplesmente sair. Então ele perguntou meu nome. Inventei um nome e disse que era Chelsea. Ele disse, "Você tem olhos tão azuis, Chelsea." Foi aí que comecei a me perguntar se esse homem estava realmente ali para estudar ou para assustar mulheres. E o fato de ele parecer ter quase 30 anos não ajudava. Perguntei o nome do professor de economia dele. Ele demorou um pouco e disse, "Professor Davis." Perguntei se ele sabia o primeiro nome e ele balançou a cabeça negativamente. Fui direto para o ratemeprofessor.com e procurei por professores com o sobrenome Davis em nossa escola. Apareceu apenas um professor de cálculo, cujas últimas avaliações eram de anos atrás. Decidi levantar e pedir ajuda ao trabalhador de segurança na porta da frente. Ao me levantar, senti o olhar daquele homem na mesa me observando ir até o trabalhador de segurança, a quem relatei que esse homem estava me assustando e eu não achava que ele era um estudante. O trabalhador de segurança voltou comigo e pediu para ver a identificação estudantil do homem. Ele começou a procurar na carteira, nos bolsos e então disse que deve ter deixado no dormitório. O trabalhador de segurança perguntou em qual prédio de alojamento ele estava. O cara estava claramente mentindo, pois não sabia o que dizer e eventualmente disse, "Honestamente, não lembro o nome." O trabalhador de segurança o escoltou para fora da biblioteca e ele voltou para me dizer para ter cuidado ao voltar para o meu dormitório. Agradeci. Pelo resto do tempo na biblioteca, minha mente estava tão distraída pensando no quanto esse cara era estranho. Fiz o meu melhor para continuar estudando e por volta das meia-noite, sabia que era hora de encerrar para poder dormir. Guardei minhas coisas e saí pela mesma porta pela qual o trabalhador de segurança tinha escoltado aquele homem. Ele não estava lá naquele momento e eu não sabia para onde ele tinha ido. Comecei a andar pelo campus praticamente deserto. Ninguém anda por aí tão tarde de segunda a quarta-feira à noite. Foi por isso que, eventualmente, quando eu estava perto do prédio do meu dormitório e ouvi pelo menos um som alto de um sapato batendo no concreto atrás de mim, me virei. Mas não vi ninguém. Eu sabia, com certeza, que ouvi um passo embora,
Comecei a correr, o que pode ter sido um erro, porque assim que comecei a correr, o que foi mais difícil por causa da minha mochila, ouvi passos correndo atrás de mim. Virei e vi aquele homem da biblioteca correndo na minha direção. Gritei com todas as minhas forças, mas por apenas um segundo antes de ser derrubada no chão e ter uma mão sobre a minha boca. Ele continuava me ameaçando, dizendo para eu ficar quieta ou ele me mataria. Eu realmente pensei que minha vida estava prestes a acabar. Tentei chamar por ajuda ainda, mas estava abafado pela mão dele. Então ele se levantou e começou a me arrastar pelo pescoço para longe das principais passagens, em direção ao bosque próximo a ALS Dormitórios. Consegui tirar a mão dele da minha boca por tempo suficiente para gritar novamente. Foi o suficiente para chamar a atenção de 2 caras que vieram correndo gritando: "Ei, pare!" para o meu agressor. Ele me soltou e começou a correr em direção ao bosque. Os 2 caras vieram até mim e tenho certeza de que estavam me perguntando se eu estava bem e tudo mais. Mas eu bloqueei todo o som por alguns momentos e estava totalmente em choque. Deixei minhas emoções explodirem e comecei a chorar compulsivamente. Os 2 caras chamaram a polícia universitária e fiz o meu melhor para me manter firme e explicar. Fomos até a biblioteca para pedir a descrição do homem ao trabalhador de segurança e ela coincidia com a minha descrição do homem. A polícia conseguiu usar as imagens das câmeras da biblioteca para obter uma imagem clara do rosto do homem. A foto foi enviada para os telefones e e-mails de todos os alunos e para o site da escola. Na mesma noite, houve uma denúncia anônima de que o homem estava em um bar noturno na estrada da escola. A polícia chegou ao bar e o prendeu. O nível de trauma que isso causou em mim foi incrível. Não consigo nem imaginar o trauma para aqueles que não tiveram tanta sorte quanto eu em situações como essa. Nós nos mudamos para uma nova cidade quando eu tinha 7 anos. Considero qualquer lembrança antes dessa mudança como parte de uma infância muito precoce, e muitas dessas memórias estão turvas neste momento. Esta é uma dessas lembranças. Isso aconteceu em alguma idade antes dos 7 anos. Eu sei que, se tivesse que adivinhar, devia ter 5 ou talvez 6 anos. Havia uma biblioteca local para a qual nossa mãe sempre levava meus irmãos e eu. Ficava a algumas quadras de distância. Lembro-me de um dia específico em que minha mãe e meu irmãozinho, que era um bebê na época, começaram o dia no shopping. Provavelmente passamos horas lá acompanhando nossa mãe nas compras. Sempre que íamos a esse shopping, ela sempre nos levava ao McDonald's para pegar sorvetes de casquinha. Lembro-me de que neste dia em particular, enquanto íamos para a biblioteca, após sair do shopping, ainda segurava um pedaço da casquinha na mão. Chegamos à biblioteca e havia uma seção de computadores para crianças, onde minha mãe me deixava para jogar enquanto ela fazia suas coisas. Quando eu ficava entediado jogando os antigos jogos de computador online da época, levantava-me e começava a andar pelos corredores de livros na seção infantil da biblioteca em busca dos livros Eu Espio. A seção infantil ficava no canto mais distante da biblioteca. Enquanto caminhava de corredor a corredor, ouvi algo vindo de trás de mim. Virei-me e não vi nada. Estava olhando para a parede de trás da biblioteca, que tinha outra prateleira de livros encostada nela. Foi então que vi metade do rosto de um homem adulto espiar ao redor da prateleira e dizer "Peekaboo". Lembro-me de rir e não sentir nenhum senso de perigo. Ele fez novamente, voltou atrás da prateleira e espiou a cabeça novamente, dizendo "Peekaboo" mais uma vez. Eu saí dali. Ele me perguntou o que eu estava procurando. E eu disse que estava procurando pelos livros Eu Espio. Ele disse que me ajudaria a encontrar e pegou minha mão, começando a me guiar pelos corredores, provavelmente em direção à seção de livros que começava com a letra I. E lá estavam eles, pelo menos 5 livros Eu Espio, um ao lado do outro. Peguei o meu favorito, o da caça ao tesouro, e ele disse: "Vamos sentar e brincar." Ele me levou até uma mesa no canto, perto de alguns computadores infantis, e começamos a folhear as imagens. Isso continuou por algum tempo, e ele fazia perguntas sobre mim enquanto brincávamos de Eu Espio. Uma pergunta que ainda me marca é: "Com quem você está aqui?" Eu disse a ele que estava com minha mãe e meu irmãozinho. Em algum momento, ele mencionou algo implicando que havia uma sala de brinquedos para crianças lá embaixo. E naquela idade, eu não sabia que havia um andar inferior na biblioteca.
Ele disse que poderíamos levar o livro para lá. Ele me conduziu até a porta que levava ao porão da biblioteca, onde, para referência, ocorrem eventos e reuniões para certos clubes e organizações. E há uma pequena sala de jogos lá embaixo, suponho que para os pais que precisam levar seus filhos durante as reuniões. O homem me levou para aquela pequena sala de jogos. Havia vários brinquedos lá, especialmente um conjunto de Lego e uma mesa de Lego, além de várias cadeiras. Ele colocou o livro Eu Espio na mesa de Lego. Foi aí que as coisas ficaram realmente desconfortáveis. Ao tentar me forçar a brincar com os brinquedos, comecei a ficar desconfortável. Nesse momento, pelo alto-falante, uma bibliotecária anunciou pelo interfone: Leon, por favor, venha até a frente. Sua mãe está procurando por você. Nesse momento, o homem foi desligar as luzes da sala, que ficou totalmente escura. Ele disse no escuro: Vamos brincar de esconde-esconde. Foi o primeiro momento em que fiquei genuinamente assustado e comecei a gritar por minha mãe. Lembro-me de que ele continuava dizendo para eu ficar quieto, e sua voz ficava mais alta à medida que se aproximava de mim na escuridão, até que ele pôs as mãos em mim. Felizmente consegui correr por ele e sair pela porta da sala. Corri pelo corredor escuro de volta para a escada, e enquanto subia as escadas tive a mesma sensação de infância de correr para cima das escadas do porão depois de apagar as luzes, mas agora era 100 vezes pior, porque eu genuinamente tinha medo de ser agarrado. Cheguei ao andar principal da biblioteca e corri direto para o balcão chamando por minha mãe. Ela estava lá com um grupo de bibliotecários, e lembro-me do alívio no rosto dela quando me viu. Eu contei a ela que um homem me levou para o porão, e ela literalmente surtou. A próxima lembrança que tenho é de vários policiais no prédio, procurando ao redor, mas nunca mais vi aquele homem. Ele deve ter saído do prédio por outro caminho. Lembro-me de falar com uma mulher que provavelmente estava com a polícia, fazendo-me perguntas delicadas. Nunca perguntei muito à minha mãe sobre essa experiência, pois é muito desconfortável, e prefiro simplesmente não pensar nisso. Eu costumava trabalhar na biblioteca pública local quando estava no início dos meus 20 anos. Trabalhava nos turnos da noite como meu segundo emprego, pelo menos 3 vezes por semana depois do meu primeiro trabalho. Eu chegava lá às 6 e trabalhava até o horário de fechamento às 9. Eu também era responsável por trancar o local após o fechamento, mas não saía imediatamente após a biblioteca fechar. Tinha que desligar todos os computadores, fazer alguma limpeza e organização, repor as prateleiras com os livros e DVDs devolvidos no dia, tirar o lixo, e só então poderia ir embora. Era uma noite de sexta-feira se aproximando do horário de fechamento. A maioria dos outros funcionários da biblioteca já tinha ido embora, restava apenas eu e uma das bibliotecárias. Já havia feito alguns anúncios finais aos poucos frequentadores da biblioteca, alertando que ela fecharia em breve. Já estava arrumando o lugar, tentando terminar mais cedo para começar meu final de semana. A única outra funcionária ainda presente se despediu de mim assim que o relógio bateu 9 horas. Anunciei no interfone que a biblioteca estava fechada. Os 2 últimos clientes se levantaram de suas mesas, começaram a empacotar suas coisas e saíram pela porta. Depois disso, ao perceber que não havia mais ninguém no prédio, tranquei a porta da frente. Procedi a arrumar todas as cadeiras para que ficassem bem encaixadas sob suas mesas. Em seguida, comecei a esvaziar todas as lixeiras, e quando chegou a hora de levá-las para fora, desbloqueei a porta da frente novamente e as levei para o lado de fora. Estava silencioso lá fora. A biblioteca ficava meio escondida, longe das principais estradas. Ao voltar para dentro, tranquei a porta novamente, e agora só precisava repor os livros e DVDs devolvidos no dia. Peguei as 2 caixas e comecei pelos DVDs, o que foi mais fácil, pois a seção de DVDs era menor, e levou cerca de 5 a 10 minutos. Durante esse tempo, eu tinha certeza de ter ouvido algo vindo de um dos corredores de livros. Comecei a andar pelos corredores até encontrar um livro aberto no chão, que claramente havia acabado de cair da prateleira. Coloquei-o de volta no lugar e por um segundo fiquei lá, imaginando como aquilo poderia ter acontecido. Voltei ao trabalho e, depois de terminar os DVDs, peguei a caixa de livros e comecei a colocá-los um a um nas prateleiras, seguindo a ordem alfabética, começando com os livros que começavam com a letra A. Os livros na caixa estavam organizados em ordem alfabética para facilitar.
Conforme trabalhava nas prateleiras, tentando terminar logo e ir para casa, ouvi outro ruído próximo. 2 vezes em menos de 20 minutos, aquilo não era coincidência. Deixei a caixa no chão e comecei a andar pelos corredores de livros novamente. Encontrei mais 2 livros no chão em outro corredor. Alguém estava ali. Saí para a área aberta com todas as mesas e chamei. Com licença, a biblioteca está fechada. Houve silêncio, até que ouvi algo do outro lado da biblioteca na seção infantil. Me aproximei dos ruídos que começaram a aparecer como se algum animal raivoso estivesse fazendo sons de rosnados. Também ouvi livros sendo jogados no chão. Estava vindo de um corredor. Ao reunir coragem para espiar pelo corredor, vi uma mulher usando um camisolão jogando aleatoriamente livros da prateleira, fazendo esses sons desagradáveis como de um animal. Não disse nada. Virei-me e corri para o escritório onde tínhamos o telefone. Não tinha celular naquela época. Tranquei a porta do escritório e fechei as persianas da janela. Liguei para o 190 e relatei que havia uma mulher doente na biblioteca e achei que deveriam enviar uma ambulância. Perguntaram se eu havia abordado a mulher, e eu disse não, pois ela parecia ser perigosa. Quando o operador me perguntou se a mulher ainda estava no mesmo lugar, abri as persianas e gritei, pois ela estava bem do outro lado do vidro, olhando para dentro. Suas pupilas estavam tão dilatadas que ela parecia demoníaca. Disse ao operador: "Ela está bem do lado de fora do escritório." A mulher começou a bater no vidro, gritando coisas sem sentido. Ela tentou abrir a porta, e quando não conseguiu, virou-se e sentou-se numa cadeira de frente para o escritório. O operador me pediu para manter a persiana aberta e observá-la. A mulher estava instável enquanto se sentava, então notei que ela estava definitivamente alterada. 2 carros de polícia e uma ambulância chegaram à biblioteca. A mulher foi algemada porque tentou lutar contra os policiais, mas nada do que ela dizia fazia sentido. Ela foi colocada na parte de trás da ambulância e levada embora. Nunca descobri o que diabos ela havia consumido, e não sei como ela entrou. Talvez enquanto eu levava o lixo para fora, ou talvez já estivesse lá antes mesmo de eu trancar o local. De qualquer forma, isso definitivamente tornou estar sozinho na biblioteca após o fechamento bastante inquietante dali em diante.